Deus reservou pra nós. Alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Sejam muito bem-vindos para mais um momento do qual nós podemos nos reunir como igreja para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem. Nós vamos iniciar esse culto lendo a palavra do Senhor e meditando nela. Salmo 57 diz assim: Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clama a Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, a sua língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus meu, coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Amém? O versículo 9 diz assim: Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações cantarei teus louvores entre os povos. Sê exaltado. Amém, irmãos? Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento do qual nós nos reunimos como igreja para louvar e engrandecer o seu nome. Também, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações durante esse culto. Nós nos reunimos aqui, ó Pai, porque os nossos corações, eles transbordam de gratidão por Ti. Nós nos reunimos aqui, ó Pai, porque nós confessamos o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós o confessamos como o nosso único Deus. Nós o confessamos como o Senhor das nossas vidas. Ó Pai, muitas vezes nós chegamos aqui e nós estamos tristes, mas por entender esse amor tão grande que o Senhor tem por nós, nós aqui nos achegamos, nós aqui nos reunimos com o coração quebrantado a Ti. Ó Pai, que nessa noite o Senhor possa mover entre nós, que o nosso culto chegue ao Seu trono de graça como cheiro suave, que o nosso culto chegue até o Senhor e o Senhor se agrade dele, e que assim, ó Pai, o Senhor faça parte, o Senhor participe junto conosco, que o Senhor manifeste o Seu poder, que o Senhor manifeste a Sua glória no meio de nós.
o Seu Espírito Santo, ó Pai, tenha total liberdade nesse lugar. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, toque nos corações. Que o Seu Espírito Santo ministre na vida de cada um aquilo que o Senhor tem preparado para cada um que está aqui, ó Deus. A começar por mim e por todos os meus irmãos, que o Seu Espírito Santo transborde os nossos corações daquilo que o Senhor quer nos dizer. Ó Pai, que toda armadilha, que toda cilada que o inimigo tenha preparado caia por terra, porque nós estamos aqui nessa noite tão somente para louvar e engrandecer o Seu nome. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, porque nós queremos prestar o nosso culto de louvor e adoração e gratidão a Ti. Por isso, ó Pai, que todo impedimento caia por terra, que todo coração endurecido, Senhor, amoleça nessa noite, que o Seu Espírito Santo encontre terra fértil neste lugar, que a palavra do Senhor penetre nos nossos corações, que a palavra do Senhor penetre nas nossas mentes, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, renovados pelo Espírito do Senhor. Nós Te glorificamos, Pai, nessa noite, e nós queremos engrandecer o Seu nome. Nós queremos Te adorar de espírito e em verdade. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. és a nossa rocha, És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. seja engrandecido, Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da Louve ao minha Senhor. salvação. diga a Ele, és a minha rocha, a minha fortaleza, És a minha rocha, a minha segurança. nós Te adoramos, Meus Deus. lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, louvemos ao Senhor, aleluia.
Glória a Deus. Nosso Senhor é maravilhoso. Domingo passado nós celebramos a Páscoa, o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz. E essa próxima canção que nós vamos cantar, ela fala sobre esse tremendo amor que Cristo teve por nós, pelas nossas vidas, pela sua tremenda graça que nos alcançou e por todo o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Amém? O jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, o trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, eu estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, oh, minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, oh, minha cruz levou, entregou sua vida, eu sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia.
Aleluia. Quantos aqui nessa noite foram alcançados por essa graça? Dê um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É esse Deus que nos alcança com esse amor tão grande. Ele que nos resgata, é Ele que nos conduz por caminhos corretos. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos resgata, e é Ele que muda a nossa história. Amém? Ele muda a sua história, Ele já mudou a sua história, Ele continua mudando a sua história, e Ele ainda há de mudar a sua história mais ainda. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Ele por mudar a nossa vida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeça a Deus de todo o seu coração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém pude imaginar. Você acreditou e isso é tudo. só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer Que te pertence, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Glória a Deus. É muito bom, né, irmãos, louvar a Deus? Ainda mais assim com esse povo bonito, tudo reunido, levantando em alta voz louvores, palavras de adoração ao nosso Deus. Irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. E essa próxima canção, ela é a música tema de missões mundiais, da qual nós estamos, nesse presente momento passando por ela. Então, os irmãos, lembre-se de missões mundiais, lembre-se de orar,
pelos missionários. Estejam aí colocando eles diariamente nas suas orações. Amém? Não percam de vista essa questão, porque é uma bênção. E é muito importante que nós, além de auxiliarmos com as nossas ofertas, nós auxiliarmos eles principalmente com as nossas orações. Então, durante esse momento, os irmãos também têm a oportunidade de depositar os seus dízimos e ofertas. Aqueles que trouxeram, sintam-se à vontade. Amém? Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinará. Nas nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus, teu reino vem sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei.
Aleluia. É por essa esperança, é por essa fé que nós temos na espera do nosso Cristo, do nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós podemos romper em fé a cada dia, que nós podemos a cada dia fortalecer a nossa fé, e que em meio às tempestades, que em meio aos turbilhões, nós possamos continuar rompendo em fé, até que Ele volte para nos resgatar. Amém? Fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Irmãos, eu não sei em que situação você se encontra nessa noite, mas de repente você está passando por dificuldades. De repente você está passando por tribulações. Você teve uma semana cheia, uma semana que foi só pancada, uma semana que foi só pedrada, uma semana que foi só paulada. E de repente você chegou aqui hoje dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais forças, Senhor, eu não consigo mais. Sara o meu coração nessa noite, Deus. Diga ao Senhor nessa noite: quando não se abrir o mar, o Senhor Ele vai te fazer andar sobre as águas, porque esse é o Deus ao qual nós cremos. Esse é o Deus ao qual estende as suas mãos para nós. Então, independente, irmão, independente da tribulação que você esteja passando, independente da tempestade que esteja batendo no seu barco, o Senhor Ele vai te fazer romper em fé. O Senhor Ele é muito maior do que os seus problemas. O Senhor Ele é muito maior do que as dificuldades que chegam até você. O Senhor Ele é maior do que tudo, e é esse Deus ao qual nós cremos, esse Deus ao qual nós depositamos a nossa fé nele. E é esse Deus que nos faz romper em fé. E é esse Deus que nos dá a vitória. Amém. Por isso louve a Ele de todo o seu coração, sem duvidar, porque Ele é um Deus que pode fazer.
Cada vez que a minha fé é provada, aleluia, cante em alta voz. traz a chance de crescer um pouco mais nas Montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. aleluia, Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de ti, Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício feito na cruz. Obrigado, Senhor, por essa tremenda graça. Obrigado, Senhor, por esse amor infalível que o Senhor tem. Porque é Ele, ó Deus, que nos faz caminhar pela fé no Senhor. É Ele, ó Pai, que nos faz vencer os obstáculos que nos aparecem de cada dia, do dia a dia. E nós te glorificamos nessa noite, ó Deus, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso. E nós reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas. Por isso nós te glorificamos e nós te exaltamos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus, irmãos. Poderíamos terminar aqui já, porque tudo que nós declaramos aqui nesta noite é uma mensagem daquilo que nós cremos, a nossa declaração de fé. E quando cantávamos essa música, eu estava me lembrando também de alguns momentos difíceis que eu passei na minha vida, de muitas provações, momentos de batalhas espirituais, batalhas em várias áreas. Mas eu me lembrava muito dessa música, e essa música falava muito ao meu coração, como fala até hoje, na certeza de que aquele período passaria. E hoje, quando canto essa música, eu olho para trás e me lembro que aquele mar ficou para trás.
E lembro que o exército de Faraó ficou para trás, que todas as perseguições, que todas as aflições, que todas aquelas barreiras que se levantaram, ficou para trás. Glória a Deus. Mas eu sei que também não estou isento de outros que Satanás, os meus inimigos, poderão levantar diante de mim. Quando eu digo meus inimigos, são os demônios que Satanás levanta contra a nossa vida. E certamente foi bem falado aqui, talvez você esteja passando por alguma tribulação, mas creia que isso é passageiro. Muitas vezes a nossa caminhada no deserto é para aperfeiçoar a nossa fé, é para exercitar a nossa fé. Às vezes Deus permite que você passe por algumas situações, mas para que você lá na frente possa testemunhar de que você conseguiu atravessar o mar, que as muralhas de Jericó caíram por terra, e assim você vai glorificando a Deus. Temos falado aqui, irmãos, sobre Gênesis. Quando nós falamos sobre Gênesis, nós lembramos que Gênesis fala sobre o princípio da criação. Gênesis tem uma relação direta com o livro de Apocalipse. O que quer dizer isso? Que Deus é muito claro quando Ele fala da criação. Muitas vezes as pessoas fazem uma pergunta: como foram criadas todas as coisas? Qual é o objetivo de eu estar nesse mundo? E como que vai ser o final de todas as coisas? Para onde eu estou caminhando? E Deus revela para nós claramente. Apesar das teorias tentarem descrever a criação, como por exemplo o Big Bang, que foi uma explosão, e eu sempre pergunto, mas explodiu o quê? Explodiu o quê? Alguma coisa explodiu. E se tinha alguma coisa para explodir, é porque tinha alguma coisa. E quem criou essa alguma coisa? É uma resposta que os cientistas não conseguem dar. Mas nós temos a certeza que Deus tinha a sua mão. A Bíblia diz que no princípio não havia nada, e Deus criou do nada. Mas nós sabemos também da Nova Jerusalém, sabemos do final de todas as coisas, o final da criação, sabemos o propósito pelo qual Deus nos criou. Então isso é muito bom, que nos dá a segurança. A Bíblia nos traz essa segurança, nos traz essa certeza de que assim como Deus criou cada um de nós com um propósito, Ele também já preparou todas as coisas para que nós possamos desfrutar do melhor que Ele tem preparado para nós. Cabe a nós exercitarmos a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso. E temos falado, irmãos, sobre Gênesis. E eu gostaria hoje de falar sobre dois personagens que é narrado no livro de Gênesis, no capítulo 21. Se você tem a sua Bíblia aí, seu smartphone, ou o meio que você tem acesso, você pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 21, que é uma série de mensagens que nós temos compartilhado com a igreja. No capítulo 21 fala sobre dois personagens, e nós vamos falar exatamente a diferença desses dois personagens, e preste bem atenção naquilo que Deus quer nos ensinar através deste acontecimento, que às vezes parece estranho aos nossos olhos quando a gente lê, mas há uma lição extraordinária, como toda a Bíblia nos traz lições extraordinárias através dos seus textos. Diz assim no capítulo 21 do livro de Gênesis: o Senhor foi bondoso para com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque, que tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado.
Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenta a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro, cheio de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado sobre os ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Parece meio estranho essa história, né, irmãos? A gente fala assim, mas que coisa esquisita. Como é que Abraão, pai de Isaque e pai de Ismael, pode tomar uma decisão como essa? Mas primeiramente, amados irmãos, vamos pensar sobre o relato quando Deus faz a promessa a Abraão de que daria a ele um filho. Nós temos aqui, claramente, deixa eu acertar aqui meus documentos, que eu que coloquei aqui errado. Deixa eu aqui, já estou... Coloquei na tela aqui um outro sermão, né? Daqui a pouco eu prego outro sermão que já preguei, né? Eu falei, ué, tá alguma coisa errada aqui, né? Já contei a história do anjo aqui, que eu estava pregando sobre 2 anjos, um anjo de Daniel, e de repente apareceu um outro anjo, porque o vento tinha virado a página da Bíblia, e eu falei, ué, de onde que apareceu esse anjo aqui que não estava no meu sermão, né? Então, às vezes acontece isso aí. Deixa eu achar aqui. Ore aí, irmãos, porque desapareceu aqui do meu... Deixa eu ver aqui. É que eu baixei o outro. Tem que aparecer aqui.
Quem ora bastante nessa hora é a Raquel, viu? Eu tenho certeza. Fala, Senhor, ajude meu marido. Pronto. A gente vai ficando idoso e não vai perdendo, né, a habilidade com a tecnologia, né? Bom, irmãos, algumas lições que a gente aprende claramente com o nascimento. Primeiro, Deus faz uma promessa. E a pergunta que eu faço agora para você nesta noite é: qual é a promessa que Deus fez para a sua vida? Talvez você tenha uma promessa, talvez você tenha feito um projeto. Meu projeto é adquirir uma casa própria, meu projeto é trocar de casa, meu projeto é comprar um automóvel, meu projeto é trocar esse automóvel, meu projeto é casar, meu projeto é ter filhos, meu projeto é entrar na faculdade, meu projeto é ter uma profissão e trabalhar na minha profissão. E talvez você tenha alguns projetos, você tenha idealizado alguns desses projetos, mas provavelmente você tenha se frustrado, porque nem tudo aquilo que você planejou aconteceu exatamente como você planejou. Às vezes a gente faz um plano, faz um projeto, e as coisas nem sempre acontecem exatamente como nós planejamos. Aliás, a palavra de Deus é muito clara, né? Que nós fazemos nossos planos, fazemos nossos projetos, mas é Deus quem dá a última palavra. É Deus quem dá a última palavra. Nesse texto nós entendemos algumas lições extraordinárias. Deus fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E o tempo foi passando. Quando Abraão começou a ficar velho, ele começou a pensar: como é que essa promessa vai se cumprir na minha vida, sendo que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, eu não vejo o cumprimento da promessa de Deus. Abraão tinha uma expectativa, Sara tinha uma expectativa. Na verdade, a idade avançada de Sara, a idade avançada de Abraão, os levou a desistir daquela promessa que Deus havia feito para a vida deles. Deus fez uma promessa de que eles seriam pai de uma grande nação. Eles ainda eram jovens. E aí, Deus vem e fala para Sara e para Abraão que ela vai ser mãe, que Abraão vai ser pai. E Isaque, os seus filhos, seria fruto dessa semente. Passam-se 25 anos. E Sara, então, está pensando na sua tristeza, na sua decepção, na frustração de que ela não poderia dar um filho porque ela era estéril, já avançada em idade. Então ela se antecipa ao projeto de Deus. Veja bem, Deus havia dado uma promessa para Abraão e para Sara. Abraão e Sara estão esperando, o tempo vai passando. Na medida que o tempo vai passando, eles vão se frustrando, porque não estão vendo como é que essa promessa vai se cumprir na vida deles. Então eles resolvem dar um jeitinho, resolvem contornar aquela situação e dar uma mãozinha para Deus. Eles tinham uma serva, uma escrava, que se chamava Agar. Ela era uma mulher egípcia e que servia a família de Abraão. Então Sara olhou para aquela mulher saudável, ainda jovem, e disse assim: olha, já que eu não posso dar um filho para Abraão, então que seja com Sara. Então Abraão vai ser pai. E assim acontece, a pedido de Sara, nasce Ismael, que é filho de Agar, uma mulher egípcia. Mas será que esse era o plano de Deus? Será que esse era o projeto? Deus havia prometido que Abraão seria pai de uma grande nação, mas que seria fruto da semente de Abraão. E agora a gente olha para o texto, e a Bíblia diz que um anjo vem, fala para Sara, e veio assim: olha, como ele dissera, como eu lhe prometera, Sara engravidou. Como Deus havia dito,
como Deus havia prometido, Sara então engravida. É bom lembrar que aquilo que Deus promete, aquilo que Deus se compromete, Deus vai cumprir na nossa vida. Se Deus empenhou a sua palavra, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Um homem pode até mentir, o homem pode até se enganar, o homem pode até colocar a sua palavra em xeque, mas Deus não é homem para que possa mentir. Deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por Deus. Então, qual é a época que Deus fixou? A época que Deus fixou não era a época de Adão, não era a época de Abraão e de Sara. Talvez Abraão e Sara tenham feito um projeto, tenham feito um planejamento de que, olha, isso vai acontecer em tal data, ou deve ser a partir desse período, alguns anos. Eles poderiam ter contado e planejado, deviam ter providenciado o bercinho, talvez já pensando na roupa, pensando naquilo que a sua criança iria vestir, como toda mãe, como todo pai. E aí Deus fala assim, olha, na época em que Deus prometeu, na época fixada por Deus, na sua promessa. As coisas vão acontecer na nossa vida, mas no tempo fixado por Deus, que talvez não seja o meu tempo, não seja o seu tempo, mas no tempo de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir. E vai falando o texto, quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade. O que Abraão aprendeu com essa lição? Que o Senhor foi misericordioso com Sara, como havia dito, que Deus haveria de cumprir a sua promessa. Sara disse, Deus me trouxe riso, Deus me trouxe alegria. Sara era uma mulher triste, porque não podia dar um filho a Abraão, porque não podia ter um filho. Embora Deus havia prometido, Sara era uma mulher triste. Agora a Bíblia diz que o riso, a alegria toma conta da vida de Sara. Ela diz, todos que ouvirem sobre isso rirão comigo. Todos se alegrarão comigo. A alegria de Sara vai ser uma alegria contagiante, porque agora ela está vendo a promessa de Deus se cumprir. Quem diria, Abraão, que Sara amamentaria filhos, contudo na sua velhice lhe dei um filho? Quem diria que Abraão, com 100 anos de idade, ia trocar fraldas, né? Lógico, naquela época eu não sei como é que não havia fralda descartável. Aliás, nem eu, quando eu nasci, havia fralda descartável, né? Era uma tristeza, porque a mãe tinha que lavar aquele monte de fralda. Imagina, aquele monte de filho, 3 filhos, 4 filhos, né? Naquele tempo ainda tinha filhos assim, sem parar. E aquelas fraldas assim, todo dia tinha que lavar aquelas fraldas. Imagina o terror das mães hoje em dia, né? Que tem máquina de lavar. Naquela época se lavava no tanque, se lavava no rio, e era muito difícil. E eu fico imaginando agora Abraão com 100 anos de idade, olhando para um filhinho que tinha idade para ser seu neto. Agora Abraão está ali, sorridente, está alegre, porque viu a promessa de Deus, viu a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Abraão aprendeu que o tempo de Deus é sempre perfeito, que o meu tempo é um tempo imperfeito, porque o meu tempo é o tempo cronológico, é o meu tempo que eu planejo. Aí eu planejo assim, olha, daqui tantos anos eu quero ir morar no interior, eu quero ir morar numa cidade praiana, eu daqui a alguns anos eu quero sair da cidade de São Paulo, eu daqui a alguns anos eu quero me formar num novo curso, eu quero então usar essa minha profissão para ajudar as pessoas, mas é o meu planejamento, eu não sei qual é o tempo de Deus, e nem sei por que agora Deus estabeleceu esse tempo para mim.
Assim como você está hoje vivendo esse tempo. Muitas coisas que você está vivenciando hoje, talvez você não tenha planejado. Talvez muitas coisas que você vai vivenciar daqui a algum tempo também não estejam nos seus planos. E muitas coisas que estão no seu plano talvez não acontecerão, mas acontecerão de acordo com o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o meu tempo cronológico, o cronos que nós sabemos. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo que não está preso ao tempo, que é o Senhor do tempo. O nosso tempo está dentro do kairos, mas o kairos de Deus, o tempo de Deus, não é o dia que eu nasci, o ano que eu nasci, até o ano que eu vou morrer, não é o dia de hoje, não é o mês de abril, não é o mês de maio. O tempo de Deus é um tempo que não é cronometrado. Deus não faz diferença entre um dia e outro. Aliás, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por isso que a Bíblia é muito clara, que Deus não está preso ao tempo. Abraão aprende que o poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus, ele é um homem idoso, Sara é uma mulher idosa e estéria, mas para Deus nada é impossível. Só Ele tem o poder de trazer a vida. Assim como um dia Deus me trouxe a vida, assim como Deus um dia trouxe você a vida, só Ele tem esse poder para dar vida e para tirar a vida. Como Deus criou tudo do nada. No princípio, a Bíblia é muito clara, Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus foi criando todas as coisas do nada. Só Ele tem poder quando Ele olha para Lázaro, que já está morto, já está cheirando mal. Ele diz, Lázaro, saia da morte, volte para a vida, porque Ele é vida, Jesus é vida, Ele tem poder. Só Ele tem poder para trazer as pessoas da morte. Talvez o seu sonho seja um sonho morto, talvez aquele projeto você já tenha desistido dele, talvez você já tenha desistido dos seus sonhos, porque você acha que aquele sonho já morreu, já acabou, já se findou. Mas nós não sabemos. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Deus pode trazer do nada. Assim como Ele trouxe Lázaro da morte para a vida, Ele tem o poder. E assim aconteceu na vida de Abraão e Sara. Ele aprende que Deus pode transformar tristeza em alegria. Tristeza em alegria. Sara era uma mulher triste, frustrada. Abraão, na expectativa de que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. E agora eles passam a olhar numa outra dimensão. E um aprendizado que a Bíblia revela para nós, e por isso que a Bíblia é fundamental para a nossa fé, é demonstrar que, apesar da tristeza de Sara, essa tristeza é transformada em alegria, porque a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Bom, isso aconteceu na relação de Abraão, Sara e Isaque. E agora, quando a gente olha para o texto, o que Ismael tem a ver com esta história? Bom, já falamos que Ismael é o filho da precipitação. Sara se precipitou, porque ela quis antecipar o projeto de Deus. Ela quis dar uma mãozinha para que Deus pudesse realizar a sua história, para que Deus pudesse concretizar os seus planos. Muitas vezes nós também queremos agir desta forma, né? Queremos antecipar os planos de Deus. Não sabemos como é que Deus vai fazer e às vezes estamos duvidando daquilo que Deus vai fazer. Então nasce Ismael. Agora, com o nascimento de Ismael, começa um conflito ali no lar de Abraão. Por quê? Porque nasce Isaque. Isaque é o filho da promessa. Ismael já está mais velho, Ismael já está um adolescente. Ismael começa a olhar para Isaque e começa a rir de Isaque.
Até porque talvez Isaac fosse um jovem, uma criança risonha, até porque ele era fruto dessa alegria de Sara. E Sara tinha consciência, Abraão tinha consciência de que o plano de Deus se cumpriria através da vida de Isaac. Mas Ismael, diz a Bíblia, que está rindo de Isaac. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho. Aqui parece um sentimento ruim. A princípio, quando a gente olha para essa declaração, a gente olha para Sara e diz assim: mas que egoísta é essa mulher? Por que Sara teve esse sentimento tão egoísta? Dizendo: eu tenho um filho, o meu filho se chama Isaac. Agora essa escrava que antes tinha servido para trazer um filho para Abraão, que era útil, essa escrava se torna inútil. E agora começa um conflito ali no lar. Um conflito entre a vida de Sara e a vida de Agar. Um conflito entre Isaac e Ismael. Esse conflito ainda não está iniciado, mas isso futuramente, esse conflito vai se tornar, vai tomar uma forma. Nós estamos olhando agora a guerra entre a Rússia e Ucrânia, e agora recentemente entre os palestinos e israelenses. E essa guerra entre palestinos e israelenses aconteceu aqui, nesse dia, quando Ismael olha para Isaac e começa a rir de Isaac. Não sabemos qual é o motivo, talvez um deboche, talvez alguma outra situação, e Sara se sente incomodada. E aí essa relação perdura por muito tempo. E aí, irmãos, como é que Abraão começa a olhar para essa situação? Apesar de ser uma situação estranha, a criança cresceu e foi desmamada, e no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Era um período de festa, era um período de alegria. Mas aí esse mesmo período de alegria se torna num período de tristeza. E a nossa vida é uma constante assim, né, irmãos? Ao mesmo momento em que a gente está, às vezes, desfrutando de um momento alegre, às vezes de um momento feliz, está se jubilando com uma vitória, às vezes aparecem algumas situações na nossa vida que nos trazem tristeza. Quando nós menos esperamos, algumas coisas acontecem. Eu não sei se é assim na sua vida, mas na minha vida já aconteceu isso várias vezes. E aí, no meio daquela festividade, acontece esse conflito. Sara começa a se incomodar com o filho de Agar. E o sentimento dela é que despeça a escrava, que despeça ela com o seu filho. E ela vai e pede para Abraão. E aí o coração de Abraão, apesar das palavras de Sara serem duras, amargas, reflete um ressentimento, Abraão ouve aquelas palavras e diz a Bíblia que o assunto afligiu o coração de Abraão. Abraão estava alegre, estava dando uma festa em celebração ao seu filho Isaac, e aí talvez ele não imaginasse, porque ele também se alegrava com o seu filho Ismael, porque era filho dele. Mas Sara vem e lhe faz um pedido. E a Bíblia diz que o coração de Abraão se aflige. Livre-se daquela escrava de seu filho, porque ela jamais será herdeiro com o meu filho. Isto perturbou demais a Abraão. Seu coração ficou perturbado. Agora é interessante, irmãos, o que
Abraão sempre foi um homem que procurou obedecer a Deus. Que atitude Abraão deveria tomar agora? Talvez se fosse eu ia falar assim: ah, Raquel, o problema é seu. Você que mandou. Eu nem olhava para Agar. Mas você agora é meu filho. Agora aguenta as pontas. Quero nem saber. É meu filho, vai ficar aqui em casa. Né? Talvez se fosse eu, se fosse você, talvez a gente tomasse uma posição assim. Mas é interessante que Abraão é um ensinamento para nós de obediência. Abraão é um exemplo de obediência, por isso ele está lá na galeria da fé, dos heróis da fé, como um homem que obedeceu sempre a Deus. Então a obediência nos leva à fé, a fé nos leva à obediência. Eu já disse aqui que a fé e a obediência é como um trem que anda em 2 trilhos. Não dá para dizer que você é obediente se você não tem fé. E não dá para dizer que você é um homem de fé se não é um homem que obedece, se não é uma mulher que obedece. A fé e a obediência caminham juntos. Ou eu obedeço e creio, ou eu creio e obedeço, ou eu não obedeço porque não creio, ou eu não creio porque não obedeço. Enfim, a minha caminhada tem que ser em cima desses 2 trilhos, a fé e a obediência. Mas Abraão é um exemplo de obediência. E aí, quando Deus olha para o coração de Abraão e vê um coração aflito, como Deus olha para o seu coração e entende as suas aflições, eu digo que o nosso Deus não é um Deus lá longe. Quando a gente ora, ó meu Pai que está no céu, ó Deus, parece que Deus está tão distante de mim. Mas esse Deus é um Deus presente, é um Deus que está presente através do Espírito Santo na minha vida, é um Deus que está comigo todos os dias, é um Deus que sabe da minha dor, é um Deus que sabe da minha aflição, um Deus que sabe das barreiras, sabe das lutas, sabe das dificuldades pelas quais eu passo. Deus conhece cada passo seu, Deus conhece a sua aflição, Deus conhece a sua luta. Sabe por quê? Porque se Deus se fez carne e passou por essas aflições, passou por essas lutas, Deus se fez carne, fez homem, passou por todas as tentações, como qualquer um de nós passa, passou por todos os tipos de provações pelas quais cada um de nós também passamos. Então esse Deus conhece o seu coração. Esse Deus não é um Deus que está lá no trono, distante de nós, mas é um Deus que veio, habitou entre nós e viveu aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele precisou trabalhar, ele tinha mãos calejadas, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi um homem como qualquer um, ele teve sentimentos, ele se sensibilizou quando ele viu uma mãe chorando com a morte do seu filho, ele se sensibilizou quando viu Marta e Maria desesperada porque Lázaro estava morto e já cheirava mal, ele ficou triste quando nós falamos aqui domingo passado, ele diz: afasta de mim, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele chorou, ele se entristeceu. Então esse Deus sabe o que é tristeza. Quando você está triste, Deus sabe o que é tristeza. Quando você está alegre, Deus sabe o que é alegria. Quando você está passando por uma tribulação, Deus sabe o que é uma tribulação, sabe o que é uma provação. Porque ele experimentou isso, ele se fez homem entre nós. E agora então Deus fala para Abraão: faça o que Sara lhe pediu para fazer. Às vezes ouvir a mulher, né? Os maridos precisam aprender a ouvir a mulher. As mulheres digam amém aí, irmãos. Marido precisa aprender a ouvir a mulher, né? Mesmo que seja quando elas reclamam de tudo, né? Mesmo quando elas mandam você consertar a torneira, consertar a porta, né? Mas nós precisamos aprender a ouvir a mulher,
Porque Deus muitas vezes está falando através da mulher. E aqui, no caso, a mulher vai. Parece-me que é uma ideia mesquinha, é uma ideia egoísta de Sara, mas Deus tem um plano. O plano de Deus é um plano que nós não entendemos. Como entender isto? Que Deus está de acordo com que Ismael mande o seu filho, mande Agar embora, seu próprio filho. Mas Deus diz assim, olha, faça o que Sara lhe pediu para fazer. Não se preocupe com Ismael. Eu cuido dele e de sua mãe. Deus está dizendo, olha, faça. Vamos evitar um conflito aqui na casa. Vamos evitar uma discórdia. Vamos evitar um problema maior. Faça o que Sara lhe pediu. Deixe comigo o cuidado de Ismael. Deixe comigo o cuidado da mãe de Ismael. Na verdade, vou fazer dele uma grande nação, porque ele é seu filho, mas ele deve sair, porque Isaque é o filho da promessa. Talvez Abraão, Deus conhecendo o coração de Abraão, Ismael sendo o primogênito, talvez Abraão disse, não, mas eu acho que o negócio é com Isaque, é com Ismael. Esse negócio é para Ismael, porque Ismael é o primogênito. Geralmente, a herança, as coisas vão acontecer através do primogênito. Talvez Abraão privilegiasse Ismael. Possivelmente, houvesse um conflito maior entre Agar e Sara, nós não sabemos o que poderia acontecer, e um conflito maior dentro do lar entre Ismael e Isaque. Deus fala, olha, deixa comigo. Então no dia seguinte, Abraão deu comida e água a Agar e Ismael e os mandou embora. Eles vagaram pelo deserto, ficaram sem água, quase morreram. Então Deus apareceu a Agar e prometeu fazer de Ismael o pai de uma grande nação. Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. E ela então foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. É interessante pensar, amados irmãos, que Deus estava no controle da história. Possivelmente Abraão quisesse segurar Ismael, que era natural segurar Ismael dentro da sua casa. Mas Deus disse, não, deixa Ismael e a sua mãe saírem. Eu vou cuidar dela. Esse problema é meu, esse problema não é seu. Isso então confortou o coração de Abraão. E Abraão entendeu que mais uma vez ele deveria obedecer a Deus. Esse processo é um processo de obediência na vida de Abraão. Porque Deus está preparando o coração de Abraão para uma outra circunstância. Quando Deus pede o próprio filho, Isaque, para ser levado em sacrifício, e aí nós vamos entender a ação de Deus na vida de Isaque, e vamos ver o cumprimento do plano de Deus, do projeto de Deus na vida de Isaque. Então, a Bíblia diz que aos olhos de Agar, no momento em que ela passou por aquele período de aflição, em que percebeu que a morte estava chegando na vida do seu filho, o que ela fez? Colocou o seu filho debaixo de uma árvore, foi chorar. E a criança também chorava. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança. E Deus veio até a vida, até Agar. Ele trouxe uma palavra, dizendo, olha, ele vai ser pai de uma grande nação. Não é só Isaque. Isaque é o filho da promessa. Isaque, eu vou fazer através de Isaque uma grande nação. A promessa que eu dei para Abraão vai ser cumprida. Mas Ismael também vai ser pai de uma outra nação. Na manhã seguinte, Abraão despediu então do seu filho. Eu fico imaginando, amados irmãos, Abraão se despedindo de Ismael. E diz a Bíblia que Agar e Ismael vagavam pelo deserto, sem rumo, sem saber para onde iriam. Não tinham muita ideia.
Até que ela então começa a chorar, e aí Deus se manifesta ali na vida de Agar e de Ismael, e lhe dá uma promessa, e lhe dá uma direção, e aí o coração dela é confortado. Abraão aprende também que as escolhas têm consequências. Abraão fez uma escolha. A escolha de Abraão e Sara teve uma consequência. Aquela decisão que Abraão e Sara tomaram trouxe consequências para dentro da sua casa. Muitas vezes, algumas decisões que nós tomamos sem consultar a Deus, ou às vezes para antecipar os planos, os projetos, as promessas de Deus, tomamos decisões erradas, e essas decisões trazem consequências para dentro da nossa casa. Talvez você, marido, talvez você, esposa, já tenha tomado uma decisão, e essa decisão trouxe consequências para dentro da sua casa. Abraão e Sara se precipitaram, e agora as consequências estavam dentro da casa dele. As escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia têm consequências. Se eu decido entrar por um determinado caminho, andar por um determinado caminho, eu tenho que arcar com as consequências desse caminho. Ele aprendeu que o bom deve ir para que o melhor possa vir. Mas como assim? Ele amava Ismael, mas ele precisava aprender que era necessário que Ismael fosse, era necessário que Agar fosse. Aparentemente era uma decisão fria, uma decisão difícil. Há duas respostas para essa pergunta. Uma é que Deus sabia algo que Abraão não sabia. E assim é na nossa vida. Às vezes acontecem algumas coisas, algumas decisões que eu preciso tomar, algumas direções que Deus me dá, eu preciso abrir mão de algumas coisas na minha vida. Muitas vezes eu não estou entendendo por que eu preciso abrir mão de algumas coisas na minha vida, que eu preciso despedir algumas coisas que estão na minha vida. Abraão não sabia algo que só Deus sabia. Então muitas vezes, quando algumas coisas acontecem, algumas perdas acontecem na nossa vida, perdas aparentes, algumas coisas que eu preciso abrir mão, que eu não estou entendendo, mas Deus sabe por que isso está acontecendo na minha vida. Talvez você não saiba. Abraão não sabia, mas Deus sabia. Deus tomaria todo o cuidado com Ismael no deserto. Deus nunca pretendeu ver Agar e Ismael morrerem ao léu da sorte. A outra resposta é que Deus queria proteger Isaque, porque Isaque era a semente prometida a Abraão. Porque o propósito de Deus era através da vida de Isaque, não era através da vida de Ismael. O que Deus tinha que fazer era através de Isaque, e não de Ismael. Ismael foi o desejo do coração de Sara e Abraão, principalmente do coração de Sara. Por isso o filho da precipitação. Abraão e Sara se precipitaram. Então não era plano de Deus. Deus não ia dar um jeitinho. Não, agora que nasceu Ismael, vai Ismael mesmo, vamos usar Ismael mesmo. Não, Deus disse, vocês serão pais. Deus disse que daria um filho a Abraão, Deus disse que daria um filho a Sara, e eles não tiveram a paciência de aguardar e esperar o momento certo. E Deus disse, não vou cumprir através de Ismael. Não é Ismael, é Isaque. Então, Isaque foi esse filho que Deus havia prometido, e Abraão precisava aprender que muitas vezes ele precisou abrir mão de algumas coisas, um filho que ele amava, e muitas vezes precisamos abrir mão de algumas coisas que nós amamos. Veja, por exemplo, eu fico impressionado com a disciplina dos atletas, principalmente quando a gente assiste às Olimpíadas, né? E aí, irmãos, a gente começa a ouvir as entrevistas dos atletas, e a gente percebe a dedicação dos atletas.
Como é que uma atleta olímpica, como é que aquelas que fazem lá ginasta, né? Uma ginasta. Quantos anos vocês acham que, ou vocês já sabem, né? Que uma ginasta começa? Com quantos anos ela começa? Quando é criança ainda, novinha. Os pais levam e ela começa a treinar. E treinamento. E vai treinamento. E mais treinamento. E passam-se os anos. A expectativa dela é que ela um dia ganhe uma medalha de ouro. A expectativa dela é que ela seja uma grande campeã. Mas ela precisa se dedicar dias após dias. E antes das Olimpíadas, um treino intensivo de horas e mais horas. E às vezes eu ficava observando que as ginastas, a maioria delas tem problema nos pés, problema no joelho. E elas geralmente vão com as mãos protegidas. E eu fico imaginando, irmãos, aquela menininha pulando naquele, chama cavalo, né? Pulando naquele pedaço de madeira, se equilibrando naquele pedaço de madeira, com um pé só, com dois pés, com uma mão, saltando. Eu vejo o sacrifício que elas fazem, e às vezes a dor que elas estão sentindo, às vezes naquele dia da competição estão com uma dor enorme, mas elas estão determinadas a ganhar uma medalha, estão determinadas a competir e chegar no seu objetivo. Nós também precisamos aprender que muitas vezes precisamos abrir mão, como os atletas abrem mão do tempo. Estava ouvindo uma entrevista do Abel. Eu sei que vocês vão falar, já vai falar do Palmeiras, né? Mas sem olhar para os corintianos nessa hora. Acontece. Ele estava falando assim, não, é muito intenso. Eu não tenho tempo. Porque termina um jogo e daqui 2, 3 dias já tem um outro jogo. Eu não tenho tempo para carnaval, eu não tenho tempo para me divertir, eu não tenho tempo para nada, porque eu preciso fazer meu planejamento, eu preciso estudar o outro time, eu preciso preparar os meus atletas, eu preciso estar pensando, termina um jogo e o meu pensamento já começa no outro jogo. E ele abre mão de muitas coisas. Quando ele veio para o Brasil, ele abriu mão da sua família, deixou lá em Portugal e ficou esse tempo todo aqui, porque ele tinha um objetivo. O objetivo dele era fazer do Palmeiras um time campeão. E às vezes eu penso, amados irmãos, que às vezes não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas que atrapalham o nosso projeto. Não estou dizendo que você abrir mão da sua família, abrir mão dos seus amigos, mas muitas vezes na vida espiritual, nos propósitos que eu preciso cumprir, eu preciso renunciar a algumas coisas, eu preciso me dedicar àquilo que eu tenho na minha mão. Às vezes, o bom deve vir. Às vezes, o bom deve ir, para que o melhor possa chegar. O filho Isaque era o filho da promessa. Isaque era o ideal de Deus. Abraão amava Ismael, mas precisou abrir mão de Ismael, para que a promessa de Deus também se cumprisse, para que Deus pudesse realizar o plano que ele havia determinado. Embora Abraão tivesse tentado construir uma história através de Ismael, mas a história que Deus estava construindo não era através de Ismael, era através de Isaque. Para realizar qualquer coisa na vida, você precisa renunciar muitas vezes ao bom para alcançar o melhor. E nós nos acomodamos muitas vezes com o bom, né? Dizem que o pior inimigo do ótimo é o bom. Porque nós nos acomodamos com o bom. Não, tá bom assim. Tá bom. Não, tá bom. Não, a minha vida espiritual está muito boa. Não precisa mais nada. Para que buscar? Para que ir? Por que fazer? Para que ler mais? Para que orar mais? Para que mais? Para que mais?
A nossa igreja está boa assim, está bom. Não estou falando só do prédio, a igreja como um todo. Está bom assim, nós estamos andando, estamos fazendo as coisas. Está bom. Para quê? Para que mais? Eu era pastor de uma igreja e a igreja começou a experimentar um crescimento muito grande. E aquele crescimento, as pessoas começaram a participar e as pessoas começaram a chegar, e as conversões, os batismos. E aí aqueles crentes mais antigos da igreja, não é o caso aqui, que a igreja é muito receptiva para todos, essa igreja é uma igreja diferenciada nesse sentido. Mas os membros começaram a se incomodar, porque não cabiam as pessoas mais em um culto só. Era necessário realizar 2 cultos. E aí acontecia um tumulto, um santo tumulto, né? Porque quando as pessoas estavam saindo, outros estavam chegando, aí não encontrava vaga para estacionar. Aí as pessoas chegavam e se desencontravam, e as pessoas não se conheciam mais, porque a gente já não conhece mais ninguém aqui, porque é muita gente. E eu falei, como é que muita gente pode incomodar as pessoas na igreja? Como é que a chegada de pessoas pode incomodar outras pessoas? Porque aquelas pessoas estavam acomodadas ali. Estava boa. Nós conseguimos pagar um bom salário para o pastor. O pastor tem isso, tem aquilo. Nós temos uma boa liderança. Nós temos uma boa condição. Tá bom, não precisa mais nada. Mas como é que pode? E eu comecei a falar, mas irmão, como é que pode? Então, eu não sirvo mais para ser pastor desta igreja. Se a igreja não é para a igreja crescer, não é para chegarmos mais pessoas, se não é para nós ampararmos outras pessoas, para que existe a igreja? Então, muitas vezes nós nos acomodamos com o bom. Tá bom esse emprego, tá bom esse emprego. Não, tá bom desse jeito. Tá legalzinho. Esse dia a Raquel ficou brava comigo. Vou revelar aqui, né, irmãos? Porque agora eu estou aqui, eu posso revelar que ninguém vai me atacar aqui, porque eu estou no púlpito. A Raquel fez eu gosto muito de camarão, e nós estávamos lá na Bahia, e comemos lá um prato, né, um fettuccine com camarão. E eu gosto muito de fettuccine, né, um molhinho com camarão, então nem se fala. Só que o camarão aqui é uma fortuna, né, irmãos? A gente precisa usar o 13º, dia das férias, financiar, para poder botar camarão, né? Aí eu falei, Raquel, você faz lá um fettuccine desse? Faço, né? Aí ela fez o fettuccine em casa. E ela perguntou, tá bom? Eu falei, não, tá bom. Tá bom. E eu comi o fettuccine. Aí fiquei pensando no fettuccine lá da Bahia. Lá de Salvador, né? Tá bom, mano? Eu falei, tá bom, mano. Tá bom. Aí no outro dia, você não comeu na segunda-feira, né? O que sobrou. Segunda-feira sempre é o sorobô, né? De domingo. Você não comeu? Não, amor, eu resolvi comer outra coisa, né? Não estava afim de comer mais camarão. Achei que esse camarão ia me fazer mal, né? Aí ela falou assim, você falou que gostou. Você falou que gostou e que estava bom. Estava bom. E não estava bom coisa nenhuma, né? Foi não, estava bom, mas não estava igual. Né? Então, evidentemente, mas a próxima vai ficar excelente, viu, meu amor? Nem que a gente tenha que ir lá em Salvador comer de novo. Aí, às vezes a gente se acomoda com o bom, né? Não, tá bom. Bom assim. Né? Não, tá bom. Então, amados irmãos, muitas vezes, certamente, Abraão poderia se acomodar, né? Então, o que nós podemos pensar sobre essa história? É interessante que Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, ele vai usar esse texto, mesma história,
para ensinar aos Gálatas, quando o pessoal estava trazendo o judaísmo, o legalismo para dentro da igreja. E queria que as pessoas convertidas, as pessoas cristãs que estavam vivendo na igreja, agora voltassem a se circuncidar, voltassem ao legalismo. E estava dizendo, olha, não pense, vocês não podem voltar. E ele usa o exemplo de Agar, é o exemplo da lei, do legalismo. Ele diz assim, vocês não podem se colocar debaixo da lei. Vocês têm que olhar para Isaac, que Isaac é o fruto da graça. Nós estamos debaixo da graça. Nós não podemos mais retornar, porque a graça me leva a cumprir a lei. Eu cumpro a lei, não porque é pela lei que eu vou ser salvo, não é a lei que vai me levar à salvação, mas eu cumpro a lei porque eu sou grato a Deus pela graça que me alcançou. Amados irmãos, que a gente possa olhar para o exemplo de Abraão. Muitas vezes a gente precisa deixar que Ismael se vá. Muitas vezes precisamos deixar que Agar se vá. Há muitas coisas que trazem conflitos para a nossa vida. Há muitas coisas que trazem problemas para a nossa vida. E às vezes nós estamos apegados àquilo ali e não queremos abrir mão. Nós amamos aquilo. Nós gostamos daquilo e não queremos abrir mão. Mas muitas vezes é necessário que a gente abra mão, porque a gente não está entendendo, mas precisamos aprender a obedecer. Eu não sei o que na sua vida você precisa abrir mão, não sei o que você está preso para tomar uma decisão. Talvez você olhe assim, não, eu vou para a igreja porque eu gosto de fumar. Ah, não vou para a igreja porque eu gosto de beber. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não sou casada. Ah, eu não vou para a igreja porque isso, aquilo. E aí você coloca uma série de situações e não quer abrir mão. E a igreja se torna irrelevante, Deus se torna importante para você, mas uma aliança com Deus você não está disposto a tomar, porque não está disposto a abrir mão de algumas coisas que você está apegada, até uma religião. Ah, eu já tenho uma religião. Já tenho uma religião, mas você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus. Você precisa de uma aliança com Jesus, você precisa andar em obediência a Jesus, não a obediência à religião, não a obediência a um rito, não a obediência a um legalismo. Eu fiquei surpreso com um rapaz que estava trabalhando para mim essa semana, fazendo um concerto lá na nossa casa, lá. E aí, uma pessoa muito simples, humilde, de poucos recursos financeiros, etc. Aí chegou no feriado, ele não apareceu. Quinta-feira foi o feriado, né? Quinta-feira. Trabalhou quarta, quinta. Foi uma pessoa que depende do trabalho, uma pessoa que trabalha por conta. Tá, feriado. Muitas coisas para serem feitas e não apareceu no feriado. Aí na sexta-feira ele estava lá, apareceu. Quando deu 4 horas da tarde, ele me disse assim, seu Nagir, eu preciso ir embora, porque o meu sábado vai começar daqui a pouco. Aí eu falei, esse se acomodou com o bom, com o pouco, né? Por causa de um legalismo. Não estou criticando nenhuma religião, né? Mas uma pessoa que precisa, que depende daquilo, né? Um feriado, tudo bem, todo mundo merece um descanso, mas ele estava uma semana sem trabalhar, uma semana sem nenhum trabalho. Quando eu chamei, ele ficou grato, feliz. Ah, que bom que o senhor lembrou de mim. Eu estou precisando mesmo de um trabalho. Mas quando chegou na feriado da sexta-feira, ele vazou, né? Me deixou na mão. E na sexta-feira, 4 horas da tarde, disse, eu estou parando porque vai começar o meu sábado aí daqui a pouco. Então eu não posso trabalhar de sábado. E aí já emenda no domingo. Então venha no domingo, né? Trabalhar, né? Já que você não trabalha no sábado, mas também... Bom, vamos esperar segunda-feira se ele aparece.
Então, irmãos, que a gente possa olhar para essa história e poder aprender com Abraão. Muitas vezes, algumas coisas no contexto espiritual, na história de Deus, que a gente não entende. Como é que Deus está dirigindo a história? Que a gente não possa se precipitar em fazer a história no lugar de Deus, em escrever a história para Deus, mas deixe Deus escrever a nossa história. Mesmo que não seja do jeito que eu queira, do jeito que eu quero, não é. Muitas vezes eu preciso abrir mão de coisas que eu gosto, que fazem parte da minha vida. Mas Deus tem um plano, Ele quer fazer o melhor, Deus vai cuidar. Cuidou de Ismael, cuidou de Agar, Deus certamente deve estar no controle da nossa história. Vamos orar? Pai, o Senhor que conhece cada coração, os planos de cada um, o projeto de cada um, a vida de cada um dos teus filhos. Sabe, Senhor, que muitas vezes nós também já fizemos os nossos planos, nossos projetos e nos frustramos, não se cumpriram de acordo com aquilo que nós planejamos. Mas, ó Deus, nós queremos aprender que a obediência está acima de tudo. Que aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus determinou, o projeto de Deus, de acordo com as suas promessas, irão se cumprir. Nós cremos nisso, Pai. Muitas vezes precisamos abrir mão de algumas coisas que são importantes para nós, para que a gente possa aprender a depender totalmente de Deus. Abraão precisava aprender a depender totalmente de Deus. Que a gente possa aprender a viver numa dependência total do nosso Deus. Nós oramos nessa noite, pedimos que o Senhor abençoe cada lar, abençoe cada vida, abençoe cada pessoa que aqui está, aqueles que também vão estar participando conosco depois, através da internet. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Pai. Leve-nos de volta aos nossos lares, guardados pela Tua santa e poderosa mão. Cuide de cada um dos Teus filhos, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que se passa em cada coração. O Senhor sabe da necessidade de cada um aqui. Aqueles que estão enfermos, Pai. Lembramos lá da família de alguém, da prima da Lucimara, que está doente, que pediu oração. Lembramos, ó Deus, da irmã Irene, que está se recuperando ainda da sua cirurgia. Lembramos, ó Deus, daqueles que perderam familiares nessa semana. Lembramos, Senhor, daqueles que estão passando por um momento de lutas na sua família, por problemas financeiros. Ó Pai amado, nós colocamos tudo na Tua presença nesta noite. Ó Deus, o Senhor sabe o coração de cada um. Que o Senhor possa dirigir, que o Senhor possa cuidar de cada vida que está aqui nesta noite. Abençoe a nossa semana, Pai, que nós sejamos guardados pela Tua santa e poderosa mão, que vivamos uma semana de vitórias, Pai, como nós acabamos de cantar aqui nesta noite. Se eu não puder atravessar o mar, o Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. Ó Deus, nós oramos nessa noite, pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Eu queria convocar a igreja para uma reunião no próximo domingo. Como nós temos a IBD às 10 horas, eu queria convocar a diretoria e a liderança da igreja para uma reunião às 10h30, tá? Aí essa reunião vai ser em torno de 1 hora, aí de 10h30 até 11h30. Eu espero que os irmãos cheguem 10h30 mesmo. No próximo domingo, é o primeiro domingo de maio, né? É o primeiro domingo do mês. Então, uma reunião com a liderança. Aqueles que puderem estar aqui, então estejam aqui no próximo domingo, às 10h30. Nós vamos, assim que encerrar a EBD, que o pastor Eduardo faz, todo dia às 10 horas, né? Aliás, é das 10 às 11, né? Então, eu estou errado. Então, eu estava pensando, 11 horas já fica muito tarde. Vamos pensar na sexta-feira, então. Sexta-feira, às 20 horas aqui na igreja, tá bom? Sexta-feira, 20 horas aqui na igreja. A liderança aqui para a gente estar colocando aqui as decisões, os relatórios e aí estarmos realizando a nossa próxima assembleia, tá bom, irmãos? Deus os leve em paz, que Deus os guarde de todo mal,
Que Deus lhe dê uma semana de muitas vitórias. Vamos encerrar louvando a Deus como nós começamos, glorificando a Deus aqui nesta tarde, final de tarde. Vamos encerrar esse culto louvando e glorificando o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e assim encerramos o nosso encontro, agradecido pela presença de todos aqueles que estão nos visitando. Muito obrigado por você que veio aqui hoje, que não é da nossa comunidade, pertence a uma outra comunidade. Você que está aqui hoje, que você receba o nosso cumprimento, receba o nosso abraço, o nosso muito obrigado por estar aqui, e que volte outras vezes, em nome de Jesus. Amém. O pastor já os abençoou, já nos abençoou, e essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala justamente sobre a bênção do Senhor. Que nós possamos iniciar essa nossa semana na bênção do Senhor, que nós, nos nossos lares, possamos abençoar os nossos filhos, abençoar o esposo, abençoar a sua esposa, e que essa semana seja movida através da bênção do Senhor. Amém? Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Aleluia, Senhor. Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre as nossas vidas. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos
seus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. E as bênçãos se derramem até 1000 gerações, da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, da família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. E a glória a Deus. Uma boa semana. Vão com Deus. Deus abençoe. Deus reservou pra nós, alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus.